carta de Efésios. Reza comigo. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche meu ser. Vem, Espírito Santo de Deus. As minhas mãos eu quero levantar E louvor. e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Coramos a ti, ó Rei Jesus. Coramos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Toda a nossa vida, Senhor. Todo o nosso ser. Consagramos todo o nosso ser a ti. Todo o nosso ser. Toda a nossa vida. Toda a nossa vocação. Todo o nosso chamado. Tudo que tenho, tudo que sou. Tudo, Senhor. Consagramos por tudo. Tudo, Jesus. Tudo. Todo o nosso ser. Toda a nossa alma. Com toda a minha força, Senhor. Com todo o meu entendimento, que sei que só vejo por parte ainda, mas creio que um dia verei face a face, Senhor. E por essa espera quero dar tudo que me é possível para te agradar, para te alegrar, para viver em comunhão contigo, para ser teu amigo, para andar em tua presença. Tudo. Bom dia, povo santo. Bom dia, bom dia. É com alegria que hoje eu deixei gravado essa última formação. Estamos na estrada a caminho da casa da mãe Aparecida. E depois a canção nova para o Encontro Nacional. Rezem por nós, que estamos rezando por vocês. Mas teria que fechar essa carta, que foi um estudo muito interessante. Gostei muito de dividir
essa Lexo Divina com vocês e poder captar cada nuance desse homem que me encanta o coração, que é o apóstolo Paulo. Hoje veremos o capítulo 6, o final, né? De 10 a 19, porque o 21 a 24 é só uma despedida. E aqui, assim, o conteúdo teológico e pastoral estará concluído na carta de Efésios. Esse trecho da carta de Efésios é muito conhecido, mas às vezes é muito mal entendido, né? A gente, infelizmente, muitos dos nossos irmãos usam esse texto como um amuleto, se fosse uma oração poderosa, e não entende que é uma conduta de vida, é uma determinação, é um jeito de viver. E o versículo 10 começa dizendo assim: para terminar. Olha que interessante. Vamos voltar ao primeiro capítulo? Bênçãos espirituais. Oração de agradecimento. Da morte para a vida, capítulo 2. Metade do capítulo 2, unidos por meio de Cristo. Capítulo 3, o trabalho de Paulo entre os não-judeus. Metade do capítulo 3, oração em favor do povo. Capítulo 4, a igreja e o corpo de Cristo. Metade do capítulo 4, a antiga e a vida nova. A outra metade do capítulo 4, como viver uma nova vida. Capítulo 5, pureza de vida. Na metade do capítulo 5, vivendo na luz. Final do capítulo 5, esposos e maridos. Capítulo 6, pais e filhos. Capítulo 6, escravos e seus donos. Por fim, São Paulo diz, a armadura do cristão, para terminar, ou seja, depois de ele refletir tudo isso, fazer esse caminho pastoral, teológico, cristológico conosco, porque a carta de Efésios é muito cristológica, ele entra no arremate final. Ele explica coisas espirituais que acontecem no mundo temporal. Ele nos dá caminhos para vencer talvez aquilo pelo qual a gente cai em todos esses outros aspectos que estudamos durante essa semana, essas 2 semanas, né? Então, vamos entender versículo por versículo, para que fique no nosso coração, para que essa palavra provoque uma metanoia em nós, uma mudança de vida, um novo jeito de adorar, um novo jeito de servir, um novo jeito de se comprometer, porque Cristo foi para o centro. E não pelos nossos méritos, mas por graça dele. Então ele vai dizer, para terminar, torne-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Por isso eu comecei a live de hoje com essa música, Espírito enche a minha vida. Que Jesus já tem nos alertado no Evangelho, sem mim nada podeis fazer, então eu preciso fazer que esse versículo seja verdade em mim. Para terminar, torne-se cada vez mais forte, torne-se cada vez mais forte. Por quê? Por decisão, por fidelidade, por perseverança e por busca. Torne-se mais forte. Vivendo o quê? Unido com o Senhor. E por andar unido com o Senhor, buscando todas essas coisas, recebam a força do seu grande poder. Entenderam? Recebam a graça. Porque você vai receber à medida que você buscar. Você vai ter à medida que você entender. Você vai ser à medida que você é. A medida bem calcada, sacudida, como diz o Evangelho,
vai de alguém que pega e mede, sacode e saca. Olha o que ele diz no versículo 11. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas de Satanás ou do diabo. Vistam-se. Se ele disse que eu preciso andar unido com Cristo para ter força, ele disse que eu preciso me vestir de uma armadura. Qual é a armadura que eu preciso me vestir? Qual é a armadura que eu preciso me vestir? Antes dele explicar qual é a armadura, eu só me visto com a armadura se eu tiver que lutar. E São Paulo agora descreve contra quem eu devo lutar. Porque às vezes lutamos contra irmãos. Às vezes lutamos em guerra. Quantas guerras insanas estão aí acontecendo em Israel, acontecendo em vários países da África, acontecendo na Ucrânia e a Rússia. Mas São Paulo diz que a gente precisa guerrear. A gente tem que se tornar forte, porque só vence uma guerra quem é forte, quem é guerreiro. Quem é guerreiro. E sendo guerreiro, eu só sou guerreiro se eu estiver unido com o Senhor para receber a força para ser guerreiro. Uma força que é do Deus Todo-Poderoso, que Davi descobriu quando disse: não é com a espada nem com o exército, não é com a força do mundo, mas com o Espírito Santo de Deus. Por isso, eu repito: Espírito, encha a minha vida. Enche-me do teu poder. Desse poder aqui, desse grande poder de Deus. Firmes contra as armadilhas do demônio. Versículo 12. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos. Então, tem dois alertas aqui. Quantas pessoas vivem litigiando? Você tem andado brigando com alguém? Você tem disputado alguém? Você tem arranhado-se para não perder lugares? São Paulo está dizendo aqui que a gente não deve lutar contra homens. Porque o que é nosso, o céu vai intervir. Capítulo 4 de Santiago diz: apresentai-vos ao Senhor humilhado, e quem vai te exaltar é o Senhor. Então pare de lutar contra homens. Pare. Meus direitos. Arrotar. Empáfia. Orgulho, vaidade. Pare de lutar. Porque essa luta que Paulo está pedindo que a gente se prepare, andando unido com o Senhor para receber dele o seu poder. Não, essa luta não é contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governantes, as autoridades, os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Gente, não é brincadeira. Forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governantes, as autoridades, os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. E aqui tem até uma nota de rodapé. Seres espirituais mais, cujo o poder se manifesta no universo. Bota o dedinho aqui, vamos ver. 1 Coríntios 15, versículo 24. 1 Coríntios 15, versículo 24. Então, virá o fim. Cristo
destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino de Deus ao Pai. É Cristo que vencerá. Vamos olhar mais uma passagem? Colossenses 2,15. Olha lá. Colossenses 2,15. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou estes poderes publicanos, levando-os os prisioneiros no seu desfile de vitória. Desfile de vitória. Que coisa linda, né? Muitas vezes, quando um general romano voltava de vitória numa guerra, desfilava nas ruas de Roma com suas tropas e vindo atrás dos inimigos destruídos. Então, São Paulo está falando desses aqui, ó. Nós precisamos nos preparar para lutar contra os seres humanos, não, mas contra as forças espirituais que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente o mundo de escuridão. Onde há luz, não há trevas. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. Então, se alguém não busca as coisas da luz, anda nas trevas. E os espíritos maus que andam espalhados pelos ares povoam o psique, lançam setas. Se imagine alguém que anda na luz, é tentado por esses espíritos maus, é sugerido coisas negativas e maldosas e destrutivas desse espírito mau, ainda mais alguém que está em pecado mortal ou vive alimentando ódio, rancor, ira, inveja, vaidade. É um espírito, uma ganância, concupiscência imensa, cheio de luxúria. É um alvo fácil para que os espíritos maus espalhados nessa terra dominem. Pois nós sabemos que os grandes castras demoníacas, elas estão influenciando aqueles que servem ao dinheiro. Mamon, demônio do poder e do dinheiro. Baal, da prosperidade a todo custo. Se eu colocar os impulsos da minha vida nesse sentido, é nesse hemisfério, é neste mundo dos ares espirituais maus que a minha mente vai governar este mundo, governar a sua vida, vai governar outros. Haja visto quantas pessoas oprimem, destroem, massacram, torturam neste mundo. Matam, roubam, são injustas. E São Paulo pede que a gente se una a Deus para lutar contra isso. E contra uma outra dimensão desse texto. E contra o inferno. Que não vai prevalecer sobre a igreja, porque ela é santa, una, católica e apostólica, mas pode prevalecer nos corações, afastando e afracando soldados. O exército precisa de soldados que estejam revestidos da armadura porque andam unidos com Cristo. Então ele vai usar de toda sorte de bênçãos, de cura, de atrativos para perder as almas. Colossenses 2, 2 Colossenses 2, versículo 8. Para perder as almas, para que eles sejam fracos, soldados desfocados, gastando sua energia em outro lugar, rendidos, escravos, viciados. Eles não são soldados dispostos
Não tem a força e o poder do alto, porque seus corações estão cheios de trevas, e das trevas a luz não habita. Por isso, São Paulo, lá em Romanos, no capítulo 5, ele diz: não contristeis o Espírito, não amasse o Espírito, não sufoque o Espírito, porque sem o Espírito você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. E você vai ser alvo fácil. Puf! Ele te elimina pela tua própria escravidão. Por fim, depois de você entender que a salvação é gratuita, depois que você entender que você foi salvo por Jesus, que você luta para viver uma vida nova, que você alimenta a sua vocação, que são tudo que nos capítulos anteriores que estudamos, você precisa, por fim, entender que você precisa ser forte. Ou seja, com todo o empenho, com toda a gana, com todo o entusiasmo, com toda a decisão, buscar esse poder que vem do alto, que vai te revestir para lutar sobre todas essas coisas. Versículo 13. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir os ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Está vendo como você precisa pegar a armadura do poder de Deus? Para quê? Versículo 13. Por isso, peguem agora a armadura de Deus nos dá. Dá a quem anda unido com Ele, que com toda a sua força o deseja, o busca acima de todas as coisas. Dá o poderoso poder, o soberano poder dele, né, que você recebe de Deus, para que, assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir. Ou seja, vamos lutar. Ainda teremos, que não é que teremos vitória fácil, que Deus vai dar um soco e tudo será destruído. Não. Eu preciso ter força para resistir. Eu vou ter que lutar, eu vou ter que enfrentar, eu vou ter que determinar, eu vou ter que curar, eu vou ter que libertar, eu vou ter que transformar, eu vou ter que resistir aos ataques do inimigo. Depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Firme, sem recuar, ou seja, vai cansar, vai ser difícil, vai bater fadiga, mas você vai resistir e não vai recuar. Por quê? Você não vai recuar porque você é bom? Não, irmão, você não vai recuar porque você recebeu a força do grande poder de Deus. Você foi revestido por uma força do grande poder de Deus. Eu digo sem nenhuma vanglória, eu só estou até aqui. Eu só cheguei até aqui por causa da força e do poder de Deus. Eu não tinha força. Quantas vezes quis desistir, sei, mas lembrei dessa palavra, que eu precisava me vestir de uma armadura, que eu precisava andar unido a Cristo. E quando quis desistir, fracassar, ser fraco, eu corri para os braços do meu amado e nele repousei. Getsemá, quando a azeitona, quando a oliva foi amassada, ele orou e apresentou a Deus. E os seus anjos vieram o acudir para que ele fizesse a vontade de Deus e não a dele. Versículo 14. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão. Os rins em uma batalha de espada é um alvo muito fácil, né? Porque quando fazemos a esgrima, fica vulnerável as laterais do corpo para a espada do inimigo. São Paulo usa essa metáfora para que você entenda. Porque
Na esgrima, quando você fura aqui na lateral, você fura os rins. Furando o rins, há uma grande hemorragia e você perde, porque os rins, os médicos podem me ajudar, é muito vascularizado, e ele perfurado começa a produzir uma infecção, a pessoa logo cai e perde força. Nesta alegoria que Paulo usa, ele diz que o que cinge nossos rins, o que nos faz forte para não cair, é deixar de mentir. É andar na verdade. É deixar de mentir. Tem um texto bíblico que eu tenho tanto medo, ele diz: quem mente não serve a Deus, serve ao pai da mentira, que é Satanás. Não tem mentira branca não, viu, bebê? Não tem mentira branca. Não tem desculpa social, não tem mentira, irmãos. Se você está na mentira, você é alvo fácil do inimigo. Seus rins estão expostos. Você não está cingido na cintura. Portanto, sejam preparados, usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça. Ele diz que ser justo, abandonando injustiça, ser justo, abandonando ingratidão, ser justo, abandonando as inverdades, ser justo, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ser justo, pedindo perdão quando errar, ser justo, com retroceder se for necessário. É uma couraça. Couraça é aquela malha de ferro que cobre inteiro o corpo do cavaleiro. Tem até, aqui no rodapé, tem até duas explicações. Bota o dedinho aí, ó, e vai lá, Isaías 11:5. Veja, hoje estamos viajando na Bíblia, hein? 11, versículo 5. Não solta Efésios, a gente volta para lá agora mesmo. Com justiça e com honestidade, ele governa seu povo. Ou seja, todo cargo de governança, agora 59, todo cargo de governança, toda autoridade que lhe é concedida, seja feita com justiça, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, honrando a Deus e fazendo tudo para agradar a Deus, tratando bem os filhos de Deus, porque você está tratando com filhos de Deus. Capítulo 59, versículo 17. O Senhor vestiu a couraça da justiça e pôs na cabeça o capacete da salvação. A vingança lhe serviu de roupa e a sua ira foi o capacete que usou. Está vendo de onde Paulo trouxe essa alegoria? Isaías. Que alguém que quer lutar contra o mal interior, seus instintos maus e egoístas, e o mal espalhado pelos ares, e o mal terreno, governante na terra, precisa ter a couraça da justiça, precisa ser justo. Então, nada de meias palavras, nada de injustiças, nada de escusos, nada daquilo que não é ético. Se você andar na justiça, que o seu sim seja sim, que o não seja não, você estará revestido de uma couraça. O demônio não vai conseguir entrar. Seus rins estarão cingidos porque você não mente. O seu corpo está coberto de uma malha grossa de ferro porque você é justo. E os justos verão a Deus de lá, e nos bem-aventuranças, os justos verão a Deus. Então você cumpriu o que São Paulo disse. Com toda a sua força, viva unido ao Senhor. Ou seja, como Moisés, que era um justo, colocava sua testa na testa de Deus.
governou com justiça o povo de Israel. Teve autoridade para falar com Deus e negociar até a salvação do seu povo, porque andou na justiça. Versículo 15. E calcai os sapatos da prontidão para anunciar a boa nova da paz. Ou seja, ande falando do Evangelho. Por palavras, atos e ações. Ande. Porque aí, quando você vive pregando, quando você vive agindo como um anunciador do Evangelho, que você calcou, você anda, né? Você tem um sapato forte, prego não lhe fura, calcarás, Salmo 90, calcarás sobre os pés os leões e dragões, não tropeçarás em pedra, porque você anda firme anunciando o Evangelho, porque você está unido a Cristo, porque você recebeu uma força para andar com isso, por quê? Porque houve uma ordem de Deus, ide, você que creu nele, foi batizado, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, e os sinais acompanharão sobre os que falarão nova língua, nada vai fazer você se calar, você vai falar em todas as línguas e as pessoas vão lhe ouvir, expulsarão demônios, orarão pelos enfermos, eles ficarão curados, se você calcar seus pés neste anúncio. Você estará cingido, estará coberto na justiça. Você vai ter uma força e andará anunciando. E isso vai fazer o quê? Versículo 14. Portanto, no versículo 13. Não, desculpe, versículo 15. Calcai os sapatos de prontidão para anunciar a boa notícia da paz. Versículo 16. Só uma coisa. Isaías também diz, né? Anunciar o Evangelho da Paz. Como são belos os pés dos mensageiros que anunciam a palavra do Senhor. Belos. Parecidos com o de Deus. Versículo 16. Levem sempre a fé como escudo para poderem ser protegidos de todos os dados inflamáveis do maligno. Abre esse juízo e entenda que o diabo vai fazer toda a força para te deixar desanimado, desesperançoso, desesperado. Vai tentar destruir tua família, vai tentar destruir teu trabalho, mas você tem que ter o escudo da fé. Mesmo que eu vá passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Isso é fé. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo e mora sobre a sombra do Onipotente, dirás ao Senhor: sois o meu refúgio, minha cidadela, o Deus quem eu confio, e Ele me livrará. Cairá 1000 homens à minha direita, 10 à minha esquerda, eu não serei atingido. Escudo da fé. Um expõe sua força nos cavalos do cavaleiro, eu, porém, ponho minha força. Salmo 19, no Senhor que fez o céu e fez a terra. Escudo da fé. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Haverá um poder, uma força que vem do alto que sustentará. Preste atenção, irmãos, isso é muito poderoso. E nós não estamos usufruindo desta graça. Estamos caindo fácil no alvo, nas setas, nas sugestões, nas propostas, no marketing do demônio. Por quê? Porque estamos presos pela mentira, porque não andamos na justiça, porque não vivemos anunciando a palavra do Senhor com vida e com testemunho. Tivemos uma pequena pausa. Somos reféns. Ele sabe onde você é escravo. Sabe o que te agrada. Sabe o que te salta os olhos. Sabe o que te sugere.
alimenta a tua ira, alimenta teus desejos e te deixa fraco. Você tira as armaduras e vai para o prazer. Vai para a estrada larga. Versículo 17. Recebam a salvação como capacete, a palavra de Deus, e com a espada do Espírito lhe dá. Ou seja, na cabeça, para pregar você tem que ter a palavra. Por isso o Salmo 1 diz, medite a palavra dia e noite. A ordem que Deus deu a Josué no capítulo 1, não te afaste do livro da lei, nem para a direita nem para a esquerda, para que triunfes em tua vida. Ou seja, é um capacete. O diabo sugere, você rebate com a palavra. O diabo sugere, você rebate com a palavra. O diabo sugere, você rebate com a palavra e anuncia. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O Espírito lhe dá qual é a espada? Os dons. Profecia, línguas. Você fala com Deus em mistério e ninguém escuta. Você fala com Deus em mistério e ninguém escuta. Por quê? Porque você está falando diretamente com Deus. E por falar diretamente com Deus, ninguém escuta. Espada para lutar contra o inimigo. Ciência para saber o que precisa ser curado. Profecia para que Deus honre tua palavra. Discernimento do Espírito para saber as investidas do mal, as malícias. Dom de libertação para expulsar os demônios. Curas, dom de cura para curar as enfermidades em nome de Jesus. E todos os outros dons. Você anda com essa espada? Para que você tenha essa espada, você tem que ter escudo, você tem que ter capacete, você tem que ter sapato, você tem que ter coraça, você tem que ter os incingidos. Você está vendo porque você é tão fraco, porque você cai tanto, porque você é um cristão cheio de oscilação, você não tem uma viagem de cruzeiro segura, você não está sendo um bom soldado, você não está preparado para esse mundo tenebroso. Aliás, você às vezes está refém desse mundo. E ele dá aqui, no versículo 18, para não me estender muito, deu vontade aqui de mostrar mais textos, mas vamos encerrando, dizendo aqui, ó, versículo 18, façam tudo isto, orando a Deus e pedindo a ajuda dele, orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanime, orem sempre por todo o povo de Deus. Ou seja, como é que você consegue acessar essa armadura? Orando, orando, orando. São Paulo diz, esse sentimento é orar sem cessar. Apresentai todas as vossas petições. E Jesus diz lá em Mateus, querendo orar, entre teu quarto, fecha tua porta, ora ao Pai em segredo, ore, ore, ore. Aceita, irmãos. Nosso querido bispo, que hoje mora no céu, Dom Henrique, dizia, quem não reza é ateu. Qual é a primeira coisa que você afraca quando cai no pecado? Por vergonha de Deus, se esconde atrás da folha da figueira e para de rezar. Quando você está conduzido pela ordem do inimigo, qual é a primeira coisa que você faz? Preguiça de rezar, desânimo de rezar. Primeira coisa que você faz. Porque você deixa de estar unido com Deus. O demônio sabe que se você não reza, você come na mão dele. Porque ele sabe lhe dar prazer. Ele sabe do que você gosta. Ele sabe lhe seduzir. Ele é sedutor. Ele é mentiroso. Ele é destruidor. Ele faz tudo. Ele dá tudo que te agrada para que você se perca. Versículo 19.
tão bonitinho, São Paulo, cheio do Espírito. Não é mais ele que vive, mas é Cristo que vive nele. Mas ele diz: ore também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que, quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido os segredos do Evangelho, ou seja, usando a espada, o escudo, o capacete. São Paulo usando os sapatos, a couraça e os cingidos. Mas ele pede, porque é um pedido, rezai um pelo outro. Então reze por mim, para que eu não caia também, para que eu continue militando. Eu rezo por você, para que você seja bom soldado, ou seja, rezai um para o outro. Por isso a igreja reza, por isso cada missa, a cada 15 segundos no mundo reza pelo Papa, reza pelos bispos, reza pelos padres, reza pelos diáconos, reza pelos religiosos, reza pelas comunidades, reza, a igreja reza um pelo outro, para se manter unido. Que graça, que bênção, que bênção. Versículo 20. Eu agora estou na cadeia. Olha, ele está falando com toda essa autoridade, preso. Que para o mundo ele estaria humilhado, rendido. Rendido de quê? Preso toda vez que ela ia tirado da cadeia para tomar sol, convertia um. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Ou seja, ele pede para ser corajoso quando tudo que ele está vivendo levaria ao desânimo. Se você tivesse preso como Paulo, você estaria anunciando como Paulo? E com gana de salvar almas para Deus. Um minutinho que sai para tomar sol, converte um, porque tem sede de ser guerreiro de Deus. Receba essa palavra, irmão. Receba essa palavra, irmão. Receba essa palavra. Deixe o amor de Deus invadir tua vida, irmão. Deixe o amor de Deus invadir tua vida. E assim terminamos o estudo da carta de São Paulo. Houve um problema aqui na internet, eu não consigo botar a música final. Mas eu peço a Deus, eu oro por você, para que, entendendo essa palavra, você retome sua missão de batizado, que você tome consciência daquilo que você é e faça a sua missão como escravo do Senhor, servo do Senhor, para que receba os frutos da alegria do Senhor, que é a força daqueles que o amam. O ama e faz da minha história a sua história. E faz dessa história uma graça infinita de Deus. Minha história faz essa graça acontecer. Oxalá escutes hoje essa voz do Senhor, que pede que Deus seja glorificado em ti, meu irmão, minha irmã. Que a tua vida de batizado seja fecunda, que a tua alma seja grande, grande no Senhor, grande em Deus. Que teu coração seja do Senhor, que a tua vida seja do Senhor. Amém. Que desça sobre a tua vida a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Shalom. A alegria do Senhor seja a nossa força. E de em paz, irmãos. E que o Senhor vos acompanhe.